guardar a lei, porque Cristo nos salvou. E nós, guardando a lei, nós não estamos vivendo na prática do pecado. E assim, não vivendo na prática do pecado, nós estamos mantendo a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque se viver na prática do pecado, só tomou o nome de Deus em vão. E aí já era. Vamos lá, continuando. Verso 3. Verso 3 e 4. Presta bem atenção que eu vou falar olhando nos teus olhos. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Satanás quer com toda a humanidade? Que sejam incrédulos, que não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sabe por quê? Lembra aquele ditadozinho de dizer assim, ó, eu sou neutro, eu estou em cima do muro, nem sou de Deus e nem sou do diabo. Não existe isso na palavra de Deus. Sabe o que existe na palavra de Deus? Ou é de Deus ou é do diabo. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de divisão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por que Lúcifer foi expulso lá do céu? Por quê? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só o que ele queria, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele já está julgado e condenado. Esse foi o pecado de Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 13. Só brotou no coração dele de querer ser igual ao Altíssimo. Quer que eu te diga uma coisa? Ou é de Deus ou é do diabo. E todo aquele que morre na prática da incredulidade. Agora você vai saber como é sério, o quão é sério a pessoa morrer sem acreditar em nada, a pessoa morrer sendo um ateu, uma ateia, a pessoa morrer, eu não estou nem aí, nem para Deus e nem para o diabo. Você tem um Criador, você não nasceu incrédulo, você não nasceu ateu, ateia. Ninguém nasceu bandido, matador, estuprador, mal pessoa, mau caráter, roubador, por aí fora, maldizente, bota tudo que não presta por aí afora. Ninguém nasceu traindo marido, ninguém nasceu traindo mulher. Ninguém nasceu por aí afora roubando mulher de alguém, roubando marido de alguém. Tchau, mim, se alguém nasceu. Nasceu? Não. Com os seus passados anos, a sua mudança de caráter fez ele ou ela se tornar uma porcaria. E lembra que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas Ele quer que todo perverso se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. E esteja com Ele para os séculos dos séculos. Não foi à toa que você caiu aqui. E a prática do ateísmo, da incredulidade, se morrer, só vai, antes de Cristo voltar, ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão, porque isso é obra dele. O que diz aqui? Vou repetir. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ainda querer estar em cima do muro? Porque não existe neutro para Deus. Ou é de Deus ou é do diabo. E lembra, você pode ter matado,
estuprado, roubado, feito a maior porcaria que tem por aí afora. Se você pulsou no teu coração para você se arrepender, ser uma nova criatura, aceitar Cristo e verdadeiramente querer estar com Ele na eternidade, Ele é poderoso para te perdoar os pecados. E não ligue para ninguém que venha te acusar. Seja fiel ao nosso Pai, a tempo e fora de tempo. Quem sou eu para te julgar? Quem é alguém para te julgar? O nosso Pai perdoa minhas porcariadas. Por que não vai perdoar as tuas porcariadas? Eu sou melhor do que você? Aí, mas tu nunca matou, tu nunca fez isso. O teu caso talvez não foi pior do que fulano, beltrano, ciclano. Não me interessa. Pagou a sua pena, tá preso, tá pagando isso, aquilo, outro. Se arrependeu, quer aceitar o meu Pai? Eu vou dizer não por quê? Você vai dizer não por quê? Cuidado. Cuidado para você não julgar. Não julgueis para que não sejam julgados. Lembra disso. Cuidado. Coração duro não entra na eternidade. Cuidado. 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 Olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui. Pegou como é que a banda toca? Pegou como é que a banda toca mesmo direitinho? Cuidado. Não julgueis para que não sejais julgados. Cuidado. Vamos lá para a palavra? Pegou ou não pegou? O que Satanás quer com o mundo inteiro? Por que Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele foi precipitado para a terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. E ele já está julgado e condenado. E ele está o quê? Enganando o mundo inteiro. E o que a palavra do nosso Pai falou aqui, ó? O coração dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Desperta do que dormes. Eis ateu, eis ateia. Fala assim com o The Great Preachão. Em um curto período de tempo, nós iremos estar com o nosso eternão. The Great Preachão. Vamos para a eternidade, meus irmãos. Vamos lá, ó, continuando. Aqui, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós somos servos. Vê aí todos os nossos irmãos aí, todos eles aí, todos nós, se nós queremos ser celebridade, artista, pregador, que não sei o que, isso, aquilo, outro, bajulados por aí afora. Não, menina, não. Pode pegar todos nós aí, ó, pode ser de televisão, de não sei o que, disso, aquilo, outro, e tal, isso, aquilo, outro. Não tem esse negócio de ninguém é famoso. Não existe isso no Adventismo. Na seita do sétimo dia não existe isso. Nós somos o quê? Servos do Eterno, com amor e carinho. Servos do nosso Altíssimo, com amor e carinho. E a bolinha lá embaixinho, a bolinha lá embaixinho, a bolinha lá embaixinho. Vamos lá, continuando. Verso 6, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso que você caiu aqui, para você ter um encontro, um esclarecimento do Evangelho eterno sendo pregado reto e direto, com amor e carinho, porque todos nós queremos que todo aquele que nos ouve, que nos assiste, que nos vê por aí afora, que aceite a Cristo como seu Salvador, que tenha o conhecimento com o Evangelho eterno, com o Evangelho que nós iremos contemplá-lo
na eternidade para os séculos dos séculos. Como diz a palavra do nosso Pai, ó, Isaías capítulo 40, verso 7 ao 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Meus irmãos, que todos nós estaremos assim, ó, Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que confiam no Senhor, olha só, na tua Bíblia pode falar assim, ó, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É assim que nós iremos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? E aí, pegou? Direitinho? Pegou direitinho? Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas que nós vamos fazer o fechamento do vídeo, amém? Olha bem dentro dos meus olhos, entendeu? Meu irmão e minha irmã, ex-ateu e ex-ateia. O nosso grandioso Deus quebrou todas as correntes do adversário da nossa vida, na tua vida. O Senhor te tirou dessa prisão. E o Senhor te revestiu com as couraças do Espírito Santo. E que tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E lembrando que muitas pessoas saem das igrejas por aí afora, sabe por quê? Porque não ouvem a verdade no profundo. Não ouvem a verdade no profundo que Deus é amor e o diabo é destruidor. Que Deus é o Criador e o diabo é destruidor. Que o nosso Pai é eterno e que o diabo já está julgado para o fogo eterno. Vai ser assado com o fogo eterno. E quando a pessoa entra na igreja, só ouvindo fábulas judaicas, por aí afora, Deus é amor, Deus te quer dizer que você está e não sei o que, e a vigilância. Ei, você vai aceitar Cristo Jesus, mas é uma vida em constante vigilância. Como diz a palavra do nosso Pai, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, para destruir, que ele esteja repreendido da nossa vida. Aí nessa pessoa entra nas igrejas ouvindo fábulas judaicas. Sabe o que acontece? Vai vendo o pecado de um, o pecado de outro e não sei o que, isso, aquilo, outro. Porque pensa numa coisa que por aí afora, que bicho invejoso é crente, viu? Bicho que gosta de uma confusão, de uma falácia por aí. Crente não, né? Falsos crentes por aí afora, né? O joio no meio do trigo. Aí sabe o que acontece? Nisso aí, ouvindo, entra na igreja, ouvindo, sabe o que? Deus te quer do jeito que você tá. Deus, ele te perdoa o tempo todo, e a pessoa vivendo ali, ó, na prática da contenda, na prática do pecado, falando mal de um, falando mal de outro, odiando um, odiando o outro, isso, aquilo, outro. Aí sabe o que acontece? Se tornou um pecado contra o Espírito Santo, um joião no meio do trigão, muitos ainda permanecem lá dentro porque está escrito na palavra de Deus, o joio no meio do trigo, mas muitos saem fora, sabe por quê? Porque não suporta mesmo verdadeiramente mais estar na casa do Eterno. E aí, quando pensa que não, está desviadão dos caminhos do Senhor. E louvado seja Deus, porque muitos ainda passam tempos, ouvem a voz do Espírito Santo e retorna de novo. E muitos morrem perdidos por aí afora, desviadão. Sabe por quê? Uns morrem perdidos, desviados, saiu da igreja, outros morrem dentro da igreja perdidos. Sabe por quê? Porque não houve a vigilância. Vigia, desperta tu que dormes.
Satanás é sagaz, cuidado que ele não tem nada para dar para ninguém. Cuidado, é vigilância total. Por isso que nas igrejas tá cheio por aí afora. Tanto faz de ser de qualquer igreja por aí afora, qualquer igreja. Às vezes a pessoa tá ali, ó, débil na fé, vai para a igreja, ouve uma pregação, às vezes ali coisa que não tem nada a ver, sendo guiado pela carne. E aí a pessoa ouve e ali já termina já, ó, de vir tudo que não presta na vida da pessoa. Por isso que eu falo, tanto faz ser em redes sociais ou no púlpito da igreja. Eu prego o que o Eterno colocar no meu coração. E eu mesclo as pregações, sabe por quê? Porque roda isso aqui em todo o globo terrestre. Por aí afora. E na igreja, às vezes tem visitantes. Às vezes tem visitantes que nem crente não é. Chega ali e o que o Eterno dá é o que tem que ser pregado. Eu não sei se você já ouviu falar, eu não era de igreja nenhuma, mas eu visitei uma igreja, a pregação do pastor ou do pregador falou comigo, e olha eu aqui com tantos anos na igreja. Desperta do que dormes, principalmente vocês pregadores, desperta do que dormes. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, aqui. Meus irmãos, eu tenho certeza que até aqui está mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, do que o sol no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Vamos aqui, ó. E lembra que eu não quero que nenhum de nós aqui, se estivermos vivos aqui, ó, porque isso aqui vai ser para os vivos. Para os vivos. Presta atenção. Tudo isso aqui, ó, vai ser para os vivos que ficar. Eu não quero que nenhum de nós passe por isso aqui se nós estivermos vivos. Amém? Para honra e glória ao nosso Pai. Amém? Vamos lá. Ó. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, Follow us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne of, and from the wrath of the Lamb. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Pega bem isso aqui, principalmente a você que está aprendendo inglês, ó. Toda vez que você falar isso aqui, ó, você pode ler assim, ó. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman. Você pode falar também, ó. And every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Você pode ler pausado, não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo, ó. And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Não tem problema, viu? Pode ler pausado, não tem problema nenhum. Vocês estão aí, ó, aprendendo inglês, amém? Meus irmãos, e o que fala lá? O verso 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Vamos lá, ó. Aqui, ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E sabe quem é que vai passar por tudo isso aqui? Quando Cristo voltar, foram todos aqueles
que foram incrédulos, todos aqueles que viveram na prática da perversidade, matando, assassino, prostituto, estuprador, mentiroso, perverso, tudo que não presta, tudo que não presta. Porque aqui é todos hoje que estarão salvos aqui, ó, todos os perdidos. Todos os perdidos. E o que eu quero para mim e para você, para nós fazermos o fechamento do vídeo aqui, para nós orarmos, fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, é que você, que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, que você aceite. E lembra da oração, eis ateu e eis ateia, nunca esquece. Nunca esqueça. E servir a Deus nunca foi fácil e nunca será. Nunca olhe para o homem, para o pastor terrestre. Olhe para o pastor celeste, porque ele é perfeito. E se afaste de disse e me disse, quer dentro da igreja, quer fora da igreja. Porque não é uma vez salvo, está salvo para sempre. É uma vez salvo, tem que manter a tua salvação todos os dias, para que você não se perca para sempre. Amém? E a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque possivelmente você já ouviu falar histórias verídicas. Fulano passou 5, 10 anos na igreja, saiu, se desviou, morreu no mundão, e aí? Morreu perdidão. Não é o que eu quero para você? É isso que você quer para você mesmo? Esse não é o melhor caminho para você. Então volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Se você estiver vivo quando Cristo voltar, que você não venha se encontrar nesse grupo aqui. Mas, se todos nós aqui estivermos vivos, quando Cristo voltar, que nós venhamos nos encontrar nesse grupo aqui, ó. Isaías capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque nós vamos ser transformados em um piscar de olhos. E quando se cumprir isso aqui, ó, que nós ouvir a voz do Todo-Poderoso, do Supremo Pastor, do grandioso eu sou, do Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu, que ele vinha nos buscar. Quando se cumprir assim, que vai se cumprir, ó. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Quem vem nos buscar? O arcanjo Miguel, nosso Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu. Nós ouvimos essa voz linda, bela e maravilhosa, como um barulho de muitas águas. Se cumpre um barulho de muitas águas. Apocalipse capítulo 14, verso 1 ao 2. Um barulho de muitas águas, diz assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, nós vemos todos os nossos antes queridos, todo mundo, todos os salvos ressuscitando, e nós contemplando tudo, e nós está com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. Vamos orar? Vamos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado. Pai, te peço que o Senhor, Pai, fixa, Senhor, essa pregação na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, e que na eternidade, Senhor, nós venhamos contemplar, principalmente a mim, Senhor. Venham contemplar, Senhor, todas as minhas pregações que eu tenho feito, Pai, por onde eu tenho passado. Para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor derrama, Senhor, o dom de evangelizar, o dom de pregar, Senhor, nas tuas juventude, Pai, nos teus jovens, Pai, que almeja, Senhor, receber o dom de pregar, o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na tua santa e bendita palavra e ganhar almas para o Senhor, Pai.
Pai, nos usa, Senhor, como mais um instrumento teu, Pai, para a honra e glória, Senhor, do teu santo nome, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor não nos deixe aqui nem um segundo sequer, Pai, nesse lamaçal de pecado. Mas te peço que o Senhor esteja embarcado conosco, que nosso barco, Senhor, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, navegando, Pai, nesse mar de pecado, Senhor. Pai amado, eterno e justo, peço que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos viver na prática do pecado, Pai, mas sim em santidade para o Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo, todos os dias estão chegando pessoas nessas redes sociais. Como sempre, Senhor, eu te peço que não seja apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Pai, te peço que o Senhor, Pai, assim como o Senhor tirou nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, que o Senhor tira, Pai, as tuas ovelhinhas, Senhor, meus irmãos, teus filhos, teus pequeninos desses lugares satânicos por aí afora, Pai. Pai amado, eterno e justo, peço que o Senhor perdoa, Senhor, seus pecados, seus erros, suas fraquezas, Pai. Não sabem o que faz, Senhor, sendo seduzido por Satanás, falsos pastores, falsos profetas, por aí afora, Pai. Pai amado, eterno e justo, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, te peço que o Senhor nos dê um coração novo, uma mente nova, a cada manhã, Pai, que seja voltada para o Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado por tudo, Pai. Te peço que essa oração, essa prece, vacinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Aquele, Senhor, que está à tua direita, Pai, que vive e que reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual o tema? O tema é para os ateus, Qualquer coisa eu coloco até para os ateus e para as ateias, dá no mesmo. Bota para os ateus aí. Amém? Para a glória de Deus. Meus irmãos, vigilância total. Para a glória de Deus. Ex-ateu e ex-ateia. Nunca foi e nunca será fácil servir a Deus. Mas firme nessa jornada. Temos que ser firme. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.